Olá a todos, boa tarde, muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Cuidiures com o tema A Mulher na Política. No dia de hoje trazemos a Paula Cardoso, que é jornalista, ativista antirracial e também fundadora da plataforma Afrolink, que tem como objetivo desenvolver negócios de afrodescendentes e criadora da marca Força Africana. A Força Africana e o seu primeiro livro, O Sol Desapareceu, será que foi roubado? Antes de mais, grata pelo convite para estar aqui neste espaço. É um enorme privilégio e voltar a estar contigo, Gilana, a conversar, sendo que nós nos conhecemos justamente nesse contexto de ativismo antirracista do mercado Afrolink, que é um dos projetos que eu desenvolvo com o propósito de estimular o movimento do Support Black Business. Exato. Em relação ao livro, A Força Africana, que é o começo de tudo, inicia-se a partir de um reconhecimento da ausência de protagonismos negros que começam na infância. Ou seja, quando é que nós começamos, na nossa trajetória, a desistir ou, de alguma forma, a não perspectivar possibilidades a nível de futuro. A Força Africana surge muito desse lugar de trazer um mundo de sonhos, de imaginação para as crianças, muito a partir daquela que é a minha experiência, porque eu tenho 5 sobrinhos. Na altura em que eu comecei a pensar no projeto, estava muito preocupada com uma série de verbalizações que o meu sobrinho, ou que os meus sobrinhos mais novos, vinham trazendo da escola, que refletiam essa ausência de modelos de referência. Então eu, a partir desse lugar em que se percebe que as crianças negras aqui neste contexto de Portugal, portanto em que temos aqui a diáspora, uma minoria, não se veem representadas em lugar nenhum. Portanto, na escola os professores são tendencialmente, maioritariamente brancos, os auxiliares também, os livros que se estão a estudar também trazem essa representação que é completamente orientada para as mesmas figuras. Exatamente. Aqui para uma construção de um ideal de sociedade que se diz universal e que é branco. Então, em que lugar é que ficam as nossas crianças? Justamente por perceber que há aí uma ausência de referências, eu crio a Força Africana. Portanto, são protagonistas, é uma história que vive de protagonistas negros para que as nossas crianças possam olhar para estas personagens e se possam rever. Mas não é só uma questão de imagem, é uma questão de mensagem também, porque ao longo da história, toda a história é construída para transmitir informações sobre o nosso continente africano. Pois, eu achei uma coisa muito interessante, porque esse livro retrata exatamente aquilo que nós queremos ver representados, porque quando nós somos crianças é quando os nossos sonhos começam e normalmente quando nós não vemos ninguém na televisão igual a nós ou minimamente parecido, acredito eu que as nossas asas começam a se cortar, e este livro é como se fosse um presente para o sonho das crianças. Eu pelo menos interpreto dessa forma. E depois a minha questão é: sentes mesmo que com este livro as crianças conseguem sonhar mais alto? Não tenho dúvidas em relação a isso. Primeiro, há logo um fator de identificação da própria família, de elementos da própria família, e isso tem sido partilhado com uma série de pessoas que eu conheço, que compraram um livro e que têm-me dito, por exemplo, que os filhos, os sobrinhos, o que for, as crianças à sua volta, fazem observações como: eu sou este, Exato. Tu és aquela, não é? Exato. Então, esta possibilidade de nós nos revermos, só por si já traz aqui uma expansão daquelas que são as nossas possibilidades, o nosso imaginário. E depois, claro, o facto de serem heróis, portanto, os 5 protagonistas vão resolver um mistério. Portanto, Exato. São eles que salvam a história, não é? O mundo, neste caso. E isto é muito importante, nós conseguimos ter este lugar de heróis, não é? De possibilidade. E essa construção de possibilidades, deste lugar em que nós entendemos que podemos ocupar todos os espaços que nós entendermos, é fundamental que se construa. E eu entendo que a Força Africana traz essas possibilidades. Portanto, aquela oferta, estavas a falar aqui em presente, não é? Exato. Chegar ao final do dia e perceber que existe um herói como eu, não é? Que eu posso ocupar aquele lugar e, sobretudo, trazer, no meio da ficção, porque a história é inventada, trazer elementos de realidade, nomeadamente os países de onde são os protagonistas. Portanto, embora eles vivam numa terra fictícia, todos eles trazem uma pertença que fala para aquela realidade que é mais dominante aqui em Portugal em termos de relação com a África, que é a África que fala português, não é?
Pois. E esses países estão lá. Os países estão lá, elementos sobre esses países estão lá e que são informações que eu sinto que faltam, portanto, no sistema de ensino em Portugal e também muitas das vezes nas nossas famílias, porque estamos a falar de pessoas que já cresceram em Portugal, que nasceram em Portugal, que não têm essa relação com essa ancestralidade, que histórias é que têm para partilhar? Exatamente. E uma coisa que disseste que também estive aqui a pensar é a relação do livro com os países africanos de língua oficial portuguesa e tanto assim o nome das personagens a representarem cada um dos países africanos de língua oficial portuguesa, o que para as crianças, tal como disseste, que nasceram cá, conseguem se relacionar o pouco que seja com a história. Uma vez que nas escolas e etc, raramente, ou quando é tocado esse ponto das histórias desses países, é sempre na perspectiva da escravatura. Então, acredito que com o livro traz uma nova visão para a história desses países e um novo sonho para essas crianças também, de que, apesar de terem nascido aqui, conseguem de alguma forma se relacionar com as suas origens, no fundo é isso. Sim, há aqui uma relação que eu acho que é importante que nós construamos com o lugar de partida, os lugares de partida que nós trazemos, se não for diretamente, no meu caso, eu nasci em Moçambique também, mas já vim para cá muito pequena. Sim, portanto, as minhas memórias, não é? As minhas memórias são mais construídas do que propriamente vividas, não é? Tenho fotografias, fui ouvindo histórias, já voltei a Moçambique, portanto, tenho aqui uma relação que é diferente e que já foi construída enquanto pessoa adulta, sobretudo. As crianças, não é? E como é que nós podemos aproximar esses mundos e, sobretudo, esta questão que tu trouxeste, que é elementos que sejam positivos sobre os nossos países, porque mesmo quando existe algum tipo de informação cá, a tendência é que é negativa. Tanto mais que eu, quando comecei a fazer o percurso da Força Africana e fui a alguns bairros de maioria negra fazer algumas sessões com crianças, e há uma pergunta que eu gosto de fazer, que é quando nós falamos de África, não é? Quando pensamos em África, o que é que vem à cabeça? Quais é que são as imagens, quais é que são as ideias? E tipicamente as ideias são negativas. Exato. É aquilo que nós... Estando cá, eu, por exemplo, não vim tão nova quanto tu, eu vim com 16 anos para estudar, então a realidade moçambicana, como sabemos, ambas somos de origem moçambicana, ainda está muito presente em mim, porque já vim, não digo adulta, mas com mais consciência. E conheço, sei diferenciar as coisas positivas e as coisas negativas, tanto de um país como o outro, porque acredito que não tem que se anular, né, mas tem que se converger. E acredito que quem nasce cá dificilmente consegue ter uma perspectiva positiva, se não através de livros como o teu. Ou através das conversas em casa, se a família tiver essa sustentação também, porque nem sempre nós temos espaço nas nossas famílias, com uma série de necessidades de sobrevivência no dia-a-dia, os horários de trabalho, as distâncias que são necessárias percorrer para fazer esses percursos no cotidiano. Portanto, tudo isso vai retirando espaço de convívio familiar. E era aquilo que eu trazia, Gilana, quando nós não temos essa relação com os nossos países de origem, não é? Como é que nós podemos trazer estas conversas para as nossas crianças? Eu tive esse espaço de construção, comidas, música, conversas, tudo isso esteve presente, porque os meus pais, enfim, tinham essa vivência, têm essa construção. Os meus tios, portanto, a casa foi estando povoada dessas memórias, dessas referências. Eu olho, por exemplo, para as minhas irmãs, eu não sou mãe, mas olho para as minhas irmãs que já não tiveram essas referências, como é que elas podem ser trazidas para o seio familiar, que não seja através destas ferramentas, dos livros, dos filmes, enfim, de espaços, não é, que se possam criar de discussão dentro de casa, não é? Da aproximação. Espaços seguros também. Sim, da aproximação a uma ancestralidade que nos acompanha e que é preciso ser celebrada e conhecida e reconhecida. Sim. Uma coisa importante, este nosso podcast tem como tema a mulher na política. E o teu livro, acredito que seja uma forma de fazer política. Eu tenho duas perguntas. A primeira, o que é que tu, Paula, como ativista antirracial, como jornalista também e como coordenadora de vários projetos e até também dos debates do lado negro da força, o que é que tu, Paula, como mulher africana, mas também europeia, fazes e o que é que achas que devia ser feito para a política, principalmente política negra em Portugal?
Ai, é uma pergunta. Antes de mais, não é? É uma pergunta com muitas nuances, não é? Exato. Porque há aqui muitas dimensões que têm de ser trabalhadas, que é urgente que sejam trabalhadas. Mas aquela que eu considero principal, a número 1, que continua a não existir, é a recolha de dados étnico-raciais. Nós, antes de construirmos políticas públicas que pretendam resolver uma série de problemas raciais, étnico-raciais que nós temos em Portugal e que nós sabemos que eles existem. Portanto, o racismo não é uma ficção, ele está presente no nosso dia-a-dia e é muito importante nós falarmos no racismo enquanto um sistema de opressão, um sistema de poder que nos retira de uma série de lugares. Portanto, não estamos aqui a falar numa dimensão meramente interpessoal, embora essa dimensão também exista na nossa realidade, mas eu costumo dizer muitas vezes, e é verdade, não é? Se fosse apenas uma dimensão interracial, e eu virava costas à pessoa que está a ser racista comigo e conseguia ir fazer a minha vida sem problemas. Portanto, iria ter acesso à habitação sem me negarem essa possibilidade, ao emprego, à saúde, portanto, toda a minha vida não iria ter barreiras étnico-raciais. Mas a questão é que as regras, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, ainda está muito marcada por essa herança colonial. Só que isto não é reconhecido. E para que seja reconhecido, nós precisamos de recolher dados, precisamos ter informação. É a partir dessa recolha de dados que se vai tornar, de alguma forma, mais difícil, impossível eu não vou dizer, porque é sempre possível, nós temos negacionistas, mas vai ser muito mais complicado alguém alegar que a diferença étnico-racial não tem um impacto e depois nas nossas possibilidades de vida. Porque a recolha de dados pretende justamente avaliar isso. De que forma é que pessoas com diferentes pertenças étnico-raciais, tendo exatamente os mesmos contextos, têm a possibilidade de progredir? E o que a nossa observação demonstra é que existe uma dificuldade acrescida, portanto, mesmo que nós tenhamos a mesma classe socioeconómica de partida, as pessoas negras vão sofrer muito mais para conseguir avançar naquela que é a sua trajetória de vida. E isto é observável, isto é facilmente observável. Uma coisa tão simples, tu, por exemplo, este projeto está a ser desenvolvido por mulheres negras na área do direito. É muito comum mulheres negras que tenham uma formação superior, não é? Entendida enquanto, enfim, estudos na universidade, que tenham essa formação, que ocupem posições que não são percepcionadas como sendo aquelas que estão reservadas para nós, que a nossa presença em certos espaços seja vista como uma excepcionalidade. Exatamente. Muitas das vezes eu, como jornalista, entrei ou apresentei-me em alguns locais onde fui recebida com estranheza. Exato. Portanto, isso é verbalizado. Às vezes nós percebemos apenas no comportamento e na perplexidade com que somos recebidas, mas noutras ocasiões isto é mesmo dito. Portanto, a pessoa não consegue conter esse espanto de nos ver ali naquele lugar. Ficam admiradas. Eu, por exemplo, desculpa estar a cortar, mas eu, por exemplo, fiz a licenciatura em Direito e em alguns espaços ou em alguns concursos em que saía-me bem, as pessoas ficavam... Como é que é possível? Sim. Na maioria desses espaços estava eu, a única pessoa negra também. E porquê é que isso acontece? E são estes questionamentos que nós deveríamos fazer, em vez de acharmos, que é uma coisa que está muito enraizada na sociedade portuguesa, portanto, as pessoas negras não estão, porque não há pessoas negras com competências para estarem. É muito este o discurso que eu ouço. Eu também. Tanto mais que o Afrolink também acaba por ter esse propósito, não é? De, a partir das histórias que partilha, dos projetos, das pessoas, trazer esse lugar de diferenciação que a sociedade, que a maioria da sociedade diz que nós não temos. E isto não é fazer aqui uma narrativa das pessoas que estudaram mais, que conseguiram de alguma forma avançar nos seus estudos. Não, porque nós sabemos que não é essa exclusivamente a realidade, pelo contrário, nós temos um contexto de ocupação de ocupação de posições que são tidas como as indiferenciadas, posições de subqualificação, sobretudo na construção civil, nos serviços domésticos, restauração, portanto, tudo isso faz parte do nosso contexto e não temos de ter vergonha disso, pelo contrário, é através dessas trajetórias que muitos de nós conseguiram formar, portanto, isso faz parte da nossa história, tem de ser reconhecido, mas já
temos uma série de situações que quebram esse padrão. Portanto, e porque é que essas situações que quebram o padrão não conseguem chegar a outros lugares, não é? Porque existem barreiras. Existem. E é preciso reconhecer que essas barreiras estão. E insistindo nesta necessidade, nesta urgência da recolha de dados étnico-raciais, é porque é só a partir desse reconhecimento efetivo, objetivo, que vai ser possível, primeiro, construir políticas públicas, não é? Que estejam orientadas para resolver essas questões, mas ao mesmo tempo que nós possamos, enquanto movimento negro, ter uma maior força reivindicativa, para que, em vez de apenas estar a dizer temos racismo estrutural, não é? Neste país, os efeitos do racismo estrutural são estes, A, B, C, D e por aí fora. Só a partir desse lugar é que eu entendo que vai ser possível reclamar, por exemplo, algo que eu defendo, que são as cotas. Portanto, eu entendo que é necessário que nós tenhamos cotas antes... Discriminação positiva, como são chamadas, nem sei se deviam ser chamadas assim, mas... Eu prefiro dizer que são medidas de ação afirmativa, não é? E eu incluo as cotas nesse pacote de medidas de ação afirmativa, porque da mesma forma que temos para o género, exato. Da mesma forma que se reconheceu que existe uma desigualdade de género e que é preciso corrigi-la e que nós não vamos conseguir corrigi-la enquanto tivermos apenas homens, não é, a ocupar aquelas posições, portanto é necessário forçar entradas, isso já está reconhecido para o género, é preciso que reconheçamos isso para a questão étnico-racial, porque se da mesma forma que nós reconhecemos que quem decide são os homens e por isso os homens vão escolher outros homens, exato, e tendencialmente não vão escolher mulheres, então é preciso criar esse acesso. Da mesma forma, reconheçamos que quem decide são pessoas brancas e que, se nós quisermos criar acesso para pessoas que não sejam brancas, nomeadamente pessoas negras, temos de construir essas vias de acesso. E para mim, essas são transformações fundamentais que é preciso fazer. Há pessoas que defendem que a recolha de dados étnico-racial pode ser também uma forma de discriminação. O que é que achas das pessoas que defendem? Discordo completamente. Um dos argumentos, não é, que normalmente se ativa quando estamos a falar de recolha de dados étnico-raciais é justamente o de que os dados poderão ser manipulados, distorcidos, utilizados para acentuar uma série de desigualdades, de discriminações. Mas aqui o meu ponto é, nós já vivemos uma realidade racista que nos mata. Portanto, nós estamos a falar de consequências graves a este ponto. Portanto, se eu tenho uma realidade que no meu cotidiano me agride, ao ponto de nós estarmos a perder entes queridos, portanto, estamos a perder vizinhos, estamos a perder primos, estamos a perder tios, estamos a perder pessoas que estão a ser atacadas, violentadas, nomeadamente por forças policiais. Portanto, isto acontece agora. Que consequência pior do que esta poderá vir de uma recolha de dados? Eu não consigo perspectivar nada pior do que a morte. Portanto, esta é uma questão que para mim está mais do que arrumada. Esta ideia de que os dados vão trazer discriminação é uma forma de não fazer avançar a pauta, de atrasar o processo, sendo que em Portugal essa já tem sido uma técnica utilizada, porque houve recentemente, antes dos censos dos últimos censos de 2021, houve um processo de constituição de um grupo de trabalho para que se pudesse incluir a pergunta que permite fazer essa recolha nos censos. Esse processo acabou por não avançar, não é? E não avançou sob argumentos que eu considero que são falsos, não é? Porque não entra na cabeça de ninguém, pelo menos na minha não entra, que o governo forme, portanto, no meio um grupo de trabalho para formular uma pergunta, sabendo que os censos vão acontecer na data X, e depois, chegar ao final deste período e existir um Instituto Nacional de Estatística que entende que não tem condições técnicas, por uma questão de timing, de calendário, para implementar, para introduzir aquela questão. Então, porque é que aquele grupo de trabalho esteve durante meses a trabalhar. Não faz sentido, se nós já sabíamos que a recolha ia acontecer naquele momento, não é? Na sua opinião, qual é a percentagem ou qual é a influência que os costumes, as tradições e a cultura possam ter na política?
porque como estamos aqui em Portugal, já dissemos, também já falamos dos países africanos de língua oficial portuguesa, como é que as nossas origens africanas podem influenciar a nossa política que é exercida, por exemplo, aqui em Portugal e vice-versa, ou qual é o impacto dessas nossas origens na questão política? Eu não sei se existe um impacto na questão política. O que me parece é que, entendendo a política não apenas como sendo aquela que é desenvolvida no seio de partidos, por exemplo, obviamente que nós estarmos fortalecidos naquelas que são as nossas pertenças, isso nos dá a maior agência, não é? Nós acabamos por nos sentir parte de um contexto que muitas das vezes não acontece cá em Portugal. Portanto, eu nunca me senti parte de Portugal. E ainda hoje continuo a não me sentir parte de Portugal. Portanto, eu sempre me apresentei como uma pessoa moçambicana. Portanto, até porque quando acabou por ser um mecanismo de defesa, eu tenho essa consciência. Portanto, quando nós não somos aceites, não é? Quando nós percebemos que estamos a ser rejeitados, nós naturalmente rejeitamos também para não sofrer de alguma forma essa dor. Então, eu desde muito pequena, quando surgia a pergunta clássica, não, de onde é que tu és, não é? Que és? Porque não podes ser portuguesa e sendo negra, não podes. Exatamente. Para mim era um descanso poder dizer sou moçambicana e arrumava logo a discussão. Então fiquei muito agarrada, de alguma forma, muito refém dessa resposta, sem perceber durante muito tempo que ela também acabava por me violentar, não é? Porque eu tenho, obviamente, o direito de reclamar a minha pertença também a Portugal. Exato. Esse direito é algo que eu só venho a reclamar a partir dos ativismos. Portanto, antes eu continuava com esta separação. Eu sou moçambicana, até posso ter a documentação portuguesa, mas isso não me faz sentir parte. Sim. Tanto mais que eu faço muito aqui a distinção entre identidade e cidadania, não é? A minha identidade é moçambicana e continua a ser. Eu faço questão de exigir os meus direitos de cidadania como pessoa portuguesa e, nesse sentido, a minha cidadania portuguesa é relevante. Portanto, isso é fundamental. Esta questão cultural, para mim, que estavas a trazer, tem uma outra dimensão. Não é só esta questão de pertença, da forma como nós nos construímos a partir desses nossos lugares de partida e a partir das nossas referências, porque nós temos uma série de modelos na nossa política, na nossa cultura, que trazem, não só na altura das lutas de libertação, que têm uma série de mensagens que são muito poderosas e que ainda hoje são necessárias, não é? Que infelizmente não se desatualizaram, portanto a luta continua por fazer. Nós, como herdeiros, não é, desse legado, acho que é fundamental que nós o resgatemos, que nós o tentemos aplicar naqueles que são os nossos cotidianos, obviamente com as diversas adaptações. E depois há aqui outra dimensão sobre a questão cultural, que é um espaço, sobretudo a partir da música e da gastronomia, não é? Que este contexto acolhe, ou pelo menos com o qual convive, aceita conviver. Então, o que é que isto permite? Permite que alguns de nós que tenham algum espaço de protagonismo possam, a partir desses lugares, multiplicar os acessos. É algo que eu considero que já está a acontecer, devagarinho. Por exemplo, temos músicos que estão, músicos e não só, que estão a assumir uma voz ativa, política, não partidária, mas política, falando das questões étnico-raciais, do racismo, da necessidade de promover outros acessos, que as suas próprias músicas trazem essa discussão. Portanto, a cultura para mim tem essa dupla importância da nossa pertença, por um lado, e depois da nossa expressão enquanto comunidade que reivindica um lugar neste espaço. Esta a questão da identidade e cidadania, completamente diferente. Agora, tu tocaste em dois pontos também muito relevantes que eu queria tocar, porque falaste da questão da política, não necessariamente ser partidária, falaste muito bem do ativismo e também falaste da questão de certos músicos que, nas suas mensagens, trazem essas questões raciais ou outras questões que são problemáticas no dia a dia. A minha questão é, qual é a tua forma de fazer política? Porque já percebi que existem várias formas de política que não têm necessariamente de ser partidária e que muitas vezes, contra mim própria falo, principalmente quando mais nova, confundia sempre a política aos partidos políticos. E acho que é muito natural que
que se faça essa confusão, porque nós estamos habituadas a ouvir falar de política no contexto partidário. Não é? Exato. Mas para mim política é tudo. Nós somos corpos políticos. Não há como sair de casa e não ser confrontada com política. O dinheiro que nós utilizamos é política. As ruas pelas quais nós circulamos, o ordenamento urbano é política. Tudo é política. Não há como sair deste contexto. Agora, há aqui uma dimensão que tem que ver com como é que nós, não é, reconhecendo que tudo é política, como é que nós nos posicionamos? Nós queremos ter um papel mais ativo ou mais passivo? E é aí que se calhar nós nos vamos distanciando, porque há quem veja a política, não é, ativa como tendo que ver, por um lado, com a filiação partidária, por outro lado, com o ir de X em X tempo votar. Portanto, a minha participação política é isso, está exclusivamente ligada à vida partidária. Eu vejo a minha participação política e as possibilidades de participação política muito para além disso, não é? A questão da cidadania ativa, o reciclar é um ato político. Manifestações. O escolher onde é que tu gastas o teu dinheiro, é conforme eu costumo dizer, quando nós estamos a escolher, e eu no meu caso falo muito desta questão, se eu estou a comprar de um empreendedor negro, o meu dinheiro vale mais, porque o meu dinheiro fica na comunidade, ou está de alguma forma a beneficiar uma família da comunidade. Isto para mim é fundamental. Isto é uma opção política. Portanto, é consumo, algo que nós fazemos todos os dias, mas é um consumo consciente, um consumo que tem como propósito alterar aquela que é a ordem que é tida como natural das coisas, não é? Portanto, a política está em todo o lado. No meu cotidiano, além desta questão do consumo, obviamente, o ter escrito o livro vem desse lugar de consciência política e de querer contribuir com as ferramentas que tenho para transformar uma realidade que eu entendo que tem de ser transformada com urgência. Há outras dimensões também que têm que ver com, se calhar, o ativismo mais visível, que é o ativismo das manifestações, não é? Mas para mim o ativismo, estas conversas são ativismo. Um espaço de conversa é ativismo, porque estamos a trazer temáticas, não é? Reflexões que podem chegar a pessoas que nunca tinham refletido sobre essa questão. E a partir desse encontro, dessa audição, não é? Dessa exposição a uma nova realidade, podem, enfim, transformar a sua forma de pensar, podem criar até novas práticas naqueles que são os seus cotidianos. Portanto, eu vejo a política como estando em todo o lado. A diferença, se calhar, é como é que nós nos posicionamos, se numa perspectiva ativa, se passiva. Ok. Eu acho que de tudo que falaste, enquanto falava, eu lembrei-me, por exemplo, das conversas do lado negro da força, quando em volta decorria o mercado Afrolink. Eu achava essas dinâmicas mesmo muito interessantes, porque enquanto estavam reunidos empreendedores afrodescendentes, estavam outro grupo de pessoas ali naquele mesmo espaço a debater exatamente esse tipo de questões. Aquilo para mim também é uma forma muito ativa de fazer política. E enquanto, de certa forma, mostramos ao mundo o nosso produto, as nossas origens e etc., debatemos questões importantes, porque acho que os espaços de debate, sobretudo, fazem-nos pensar de outra forma, ou pelo menos perceber os pontos de vista de outras pessoas e também tentar, em uma forma de análise comparativa, ver se estamos a pensar bem, se não estamos, ou até aprender. A minha questão é, qual é a importância, acredito que seja muita, só supondo, do projeto do lado negro da força para ti, Paulo? Nós vamos começar, eu quando falo aqui sobre esta questão de se estamos do lado mais passivo, do lado mais ativo, para mim tem muito que ver também com a consciência, não é? Portanto, quando eu falo das conversas como espaço ativista, tem muito que ver com isso, com a ativação de consciências, porque eu dificilmente me vou comprometer com uma causa se eu não entender que aquela causa requer esse envolvimento. Então, o primeiro passo para mim é a consciência. Portanto, eu tenho de estar consciente de um problema para reconhecê-lo. E a partir do reconhecimento é que eu passo para a ação. E as conversas do lado negro da força, sobretudo essas discussões temáticas, porque há o formato
no online, que é o formato regular, não é? As conversas presenciais são mais esporádicas, é algo mais pontual, embora no ano passado tenham existido todos os meses a partir de uma parceria com o Instituto Alemão. Portanto, aquelas que acontecem no online têm um propósito que eu também considero que é fundamental, que é mostrar, a partir das pessoas convidadas, que nós não somos um monolito. Portanto, não é por eu estar diante de uma pessoa negra que eu vou assumir que conheço a sua história. Em Portugal existe muito esse olhar para nós como sendo um grupo sem indistinto, Exato. de histórias indistintas. Portanto, todos nós somos de uma periferia que é, de alguma forma, profundamente, que não é privilegiada, portanto, que tem aqui uma condição socioeconómica que é considerada desfavorecida, ou a mais desfavorecida, ou das mais desfavorecidas. Temos todos este contexto, todos partimos de famílias disfuncionais, com pouca escolarização, portanto, todos estes rótulos, e que depois também trazem aqui narrativas de violência, não só doméstica, mas e depois de percursos criminosos, abandono escolar, portanto, tudo isto, todos estes rótulos ativam-se nas cabeças de muitas pessoas deste contexto quando se vê uma pessoa negra. Por isso é que existe essa tal perplexidade quando tu apareces num espaço e te apresentas como uma advogada, quando eu apareço num espaço e me apresento como uma jornalista, porque a construção dos lugares que são para pessoas negras em Portugal não contempla essa diversidade. Há ali uma ideia de homogeneidade que importa desconstruir. E este espaço de conversas faz isso. Portanto, percebemos que, embora tenhamos uma série de comunhões, porque temos, felizmente, há muita coisa que nos afasta nas nossas histórias, nas nossas escolhas também, na forma como nós pensamos, até esse lugar de pensamento, que não temos de pensar todos da mesma forma, mas é preciso reconhecer que temos o direito a pensar de formas diferentes, não é? E esse é um lugar que eu sinto que faltava e que agora está disponível, está acessível. Portanto, quem quiser explorar as conversas que já existem, pode fazê-lo, porque estão no YouTube, estão no Facebook. E depois a questão temática tem a importância de nos fazer discutir temas da atualidade sobre a nossa perspectiva, não é? Discussões que nós não devemos acontecer em mais lado nenhum, porque são consideradas marginais, não é? Porque há sempre aquela questão o nosso público não é este, não é? Nós nunca somos o público. Há uma ideia de que somos poucos, somos irrelevantes, portanto não vale a pena construir projetos que falem para os nossos contextos. E o que é que dá força para fazer isso? Porque eu sinto que tu estás muito presente em várias frentes e não digo que tinhas que desistir, mas que não desistes. Continuas e cada vez mais em vários projetos. E mesmo assim sempre com uma força, sempre com uma vontade, sempre com um sorriso, sempre com uma força mesmo. O que é que te faz não cansar? Chega, estou cansada, ok. Olha, antes de mais, a gratidão que eu tenho em relação à nossa ancestralidade. Começa por aí, não é? Nós estamos aqui hoje com estas possibilidades porque os nossos ancestrais lutaram para nos libertar de escravatura, colonialismo, enfim. Nós temos uma história que é muito poderosa e que nos traz responsabilidade. E aqui o meu ponto eu tive a possibilidade, a partir do meu contexto familiar, de estudar, de ter acesso ao mercado de trabalho a partir do meu trabalho. Aí não houve nenhum privilégio, digamos assim. Portanto, o privilégio que eu reconheço que tenho é de ter crescido numa família com pai, mãe, com acesso a comida, acesso à educação. Isso é algo que nós às vezes consideramos que é básico, mas não é. Quando começamos a perceber que a sociedade é feita de muitos contextos que não têm este básico, nós começamos a perceber como é que os caminhos se começam a afastar desde muito cedo, não é? Como é que eu posso esperar que uma criança que não faça as refeições, que vá com fome para a escola, por exemplo, ou que vá para a escola depois de ter tido uma noite mal dormida porque chove em casa, porque houve uma discussão, porque há um contexto de disfuncionalidade tal que não há
condições para que ela se dedique aos estudos, conforme eu, por exemplo, tive a possibilidade de me dedicar, como é que eu posso achar que nós estamos em paridade? Exato. Por ambas estamos na mesma turma. Portanto, e esta consciência social é fundamental para nós nos responsabilizarmos a partir dos nossos lugares. Porque lá está, eu sou uma pessoa negra que sofre nesta sociedade, que passa nesta sociedade por uma série de provações raciais, mas que, ainda assim, reconheço que pude estudar, não é? Pude-me alimentar dignamente enquanto estava a crescer. E isso deu-me algumas vantagens em relação a algumas pessoas das nossas comunidades que hoje em dia eu faço questão de colocar em prática, de devolver de alguma forma. Portanto, como é que eu posso, na minha trajetória e com aquilo que eu aprendi, fazer a diferença? E para mim o meu compromisso está nesse lugar. Estavas a falar dos projetos. Dois projetos recentes, um deles tem que ver com a televisão, o programa Rumos na RTP África. Estou a apresentar esse programa que durante 14 anos foi sempre apresentado por uma mulher branca. E não tem, obviamente, esta referência não tem nada a ver com a mulher branca em concreto, mas tem que ver com nós refletirmos sobre os acessos, não é? Como é que um canal que se chama RTP África, nem naquele canal, não é? Existiu esta preocupação de espelhar aquela que é a prevalência da identidade africana. Se nós cá, em Portugal, estamos sempre a ouvir que não temos mais pessoas porque não é a expressão da sociedade, então, na RTP África, qual é que é a justificação para que nós não estejamos lá de uma forma mais expressiva, não é? Então, acho que é muito importante ocupar esses lugares para a criação de novos acessos. E depois um outro projeto também, que é o Tal Podcast, que tem que ver com esta questão que tu estavas aqui a trazer, como é que se continua, como é que não se tem aqui um esmorecer. Sim. E pronto, acabou, não quero mais, não é? Como é que não se chega a esse lugar? E para mim não se chega por causa desse dever de responsabilidade por um lado, mas também porque eu prezo muito o autocuidado. Eu acho que é muito importante nós irmos vigiando a nossa energia, os nossos níveis de energia, perceber, ok, não estou assim muito bem, então se calhar não vou à manifestação do próximo sábado, porque, enfim, eu reconheço que é importante, mas não consigo estar porque preciso desse espaço para mim. Isso pode acontecer, já me aconteceu em muitas situações e é importante que eu reconheça isso em mim. Portanto, esse lugar de autocuidado, de nós percebermos que sim, há muita luta para fazer, mas a luta precisa e a luta vive também de muito amor. Só de um lugar de amor é que nós podemos transformar todo este contexto de múltiplos ódios que nos rodeiam. Portanto, é o amor que transforma e que permite que nós próprios, nos construamos de uma forma mais positiva, mais afirmativa. E para mim o Tal Podcast é esse lugar, portanto, em que nós estamos ali, pessoas negras, duas mulheres negras, a ter conversas com outras pessoas negras, mas não só, maioritariamente outras pessoas negras, desse lugar em que falamos de emoções, de amor, de afetos. Exato. Que é algo que não é muito habitual. Nós temos nas nossas comunidades. Sim. É como se houvesse assim um tabu em relação a essa vulnerabilização, porque nós temos de ser sempre muito fortes. Exato. A mulher negra guerreira, não é? E eu acho que é importante desconstruir isso. Sim, estou na luta, sim, quero continuar na luta, mas eu tenho os meus momentos em que, calma, preciso de parar. Exato. E eu respeito esses momentos. Ok, muito bem. Eu acho que essa questão do autocuidado é essencial, principalmente por causa da questão que agora no fim falaste, que a mulher negra é guerreira. Temos que estar sempre fortes, não podemos chorar, não podemos fazer nada, não podemos demonstrar as nossas emoções. Eu sinto que isso também, se calhar, é algo cultural, posso estar enganada, mas dificilmente nós vemos isso nas nossas casas, dificilmente nós ouvimos um pai ou uma mãe africana em casa a dizer para o filho que o ama, ou essas demonstrações de afeto mais comuns, se calhar, no meu ponto de vista, é reflexo daquilo com o qual nós crescemos, né? É reflexo da nossa história, exato, não é? Exato. Aliás, Bell Hooks, e não só, é uma das autoras que eu acho que é uma das referências a nível das reflexões sobre a afetuosidade negra, não é? Como é que nós nos construímos nas nossas famílias, e ela, num dos ensaios, fala sobre como todo o nosso contexto histórico, que ainda está muito presente no nosso ADN, e eu acredito nisso, como é que o nosso contexto de pessoas que foram escravizadas acabou por moldar as nossas dinâmicas relacionais, porque basta nós pensarmos no seguinte:
Eu sou uma mulher, eu tenho a minha família, tenho o meu companheiro, vamos imaginar este cenário, tenho os meus filhos e da noite para o dia levam o meu companheiro, levam inclusivamente os meus filhos, porque nos vão escravizar, separando-nos, enfim, todo este contexto. Isto faz com que nós não criemos, para sobreviver, não criemos vínculos entre nós, vínculos afetivos, porque é uma questão de proteção. Exato. Portanto, eu não posso apegar a ti, afetivamente, não posso ter essa vivência emotiva, afetiva, porque isso pode custar a minha vida. Porque eu sei que amanhã tu não vais estar do meu lado. Então começo a criar aqui uma série de fechamentos. Sim. E é preciso ter essa consciência. É preciso também olhar para os nossos padrões, a nível familiar, de muitas famílias monoparentais, em alguns contextos, não é? Dos homens, não é? Que também, por aquilo que aprenderam, começam a achar que é muito natural ter filhos com múltiplas parceiras e não estarem presentes para nenhum deles, não é? Isto é uma dinâmica que importa cortar. Esta questão da verbalização do afeto, por exemplo, é algo que eu trago para a minha realidade, não é? Até a forma como tu te relacionas com os teus companheiros, não é? Sim. Companheiros ou companheiras, em função das orientações, enfim, de quem nós, das vidas que nós tivermos, enfim. Estou aqui a trazer o companheiro na minha perspectiva de mulher cis, hetero e essas coisas todas. Portanto, até nessa verbalização de amor para a pessoa que está do nosso lado, é toda uma linguagem que tem que ser aprendida. Porque se nós não... É como uma língua estrangeira, Sim. como eu costumo dizer, não é? Se eu não cresço num contexto em que se diz eu amo-te, em que se abraça, em que se trocam palavras de afeto, em que se têm conversas sobre saúde mental, como é que tu estás? Uma pergunta tão simples quanto esta, como é que tu estás? Exato. Quando tu não tens este lugar, como é que tu o constróis? É desafiante, mas é importante que o façamos. Qual pode ser uma das razões que possa levar à ausência de um número significativo de mulheres na política, principalmente nos países africanos de língua oficial portuguesa? Esse é um problema que não é só dos nossos países africanos, Sim, não é? sim. Embora em Portugal já tenhamos aqui umas cotas, não é? As cotas de género, obviamente nós estamos aqui a falar de sociedades profundamente patriarcais, machistas e em muitos contextos misóginos, não é? Exato. Que não gostam de mulheres, ou que por muito que não o expressem, toda a prática indica exatamente isso. E depois não podemos, obviamente, ignorar as desigualdades de género que são muito mais acentuadas nos nossos contextos, não é? Exato. A questão ainda continuamos a ter a escolha dos rapazes para estudar. Se tivermos de escolher entre menina e menino, quem é que vai prosseguir os estudos se só houver possibilidade para um? É o menino, não é a menina. Portanto, eu observei isso em Angola. Observei também outra coisa em Angola, que foi o contexto onde eu estive a trabalhar já adulta. Portanto, consegui ter um contacto vivencial com esse tipo de desigualdades de género. A própria questão da gravidez, não é? Nós temos famílias mais numerosas do que aqui na Europa. Exatamente. Portanto, sabemos, não é? Temos de reconhecer que a questão da maternidade coloca um travão. Depois, aquela que é a progressão em termos profissionais. Portanto, se há aqui um travão, depois mais dificilmente vai ser possível a mulher estar em paridade a disputar com os homens, não é? Nestes cargos ou estes cargos de poder e de influência. Essa, obviamente, é uma realidade que tem que ver com as desigualdades de género. E depois, é evidente que a nível das estruturas partidárias, se essa elevação das militantes femininas não existir, portanto, se a intervenção das mulheres continuar a estar circunscrita às alas feministas, não é? Ou às alas femininas, nem sequer vamos falar de feministas, mas as alas femininas dos partidos, não é? Se continuar a ser apenas esta a prática, a tendência, é muito difícil de se romper. É como se estivesse a dizer, o vosso lugar é este. Já tem aqui esta diversão entre as mulheres, não é? Sei lá, da Frelimo, do que for, não é? Ou então a Organização das Mulheres Moçambicanas, enfim. Tem este vosso lugar, não é? Está bom já. Não é? E é isso, essa ideia, essa mentalidade que tem de ser desconstruída. É importante promover a tal questão dos acessos, tal como, voltando um bocado atrás, em relação a Portugal, houve essa necessidade de criar as tais cotas para que as listas dos partidos, para que as nomeações para autarquias e tudo mais, que é o poder local, para que tudo isso
tenha rostos femininos. Inclui-se, pois. Ainda para mais quando nós reconhecemos que, sobretudo na nossa realidade africana, as mulheres são uma força motriz da nossa sociedade. Isso é evidente. É evidente quando percebemos quais é que são as dinâmicas familiares e até as dinâmicas a nível de empreendedorismo, não é? Quem é que são as pessoas que improvisam, não é? Improvisam recursos para fazer face àquelas que são as necessidades do dia-a-dia. São tipicamente mulheres. Portanto, há aqui uma série de competências que nós temos, umas que são inatas, que são muito próprias da natureza, e eu não gosto muito de generalizar, mas, enfim, existem aqui questões comportamentais, não é? Que têm que ver com o ser mulher, que depois, com o contexto em que nós crescemos, acabam por assumir, se calhar, umas trajetórias um bocado diferenciadas. Mas há, de facto, uma natureza, se quisermos, mais cuidadora da mulher. Não quer dizer que todas nós sejamos assim, sim, mas há essa natureza mais cuidadora da mulher, mais também de gestão daquele que é o cotidiano de uma casa, que consegue esticar muitas das vezes aquilo que nós achamos que não é esticável, não é? Impossível. Essa capacidade que uma mulher tem e que as nossas mulheres, nós mulheres africanas, acabamos por desenvolver também em função daquelas que são as necessidades dos contextos de partida e que, aplicadas na liderança política, do meu ponto de vista, iriam trazer muitos benefícios. Só que ainda continua a ser um clube muito masculino. É um clube de homens, não é? É um clube de homens. E as próprias regras de funcionamento têm de ser ajustadas para incluir diferentes pessoas. Porque o que nós sentimos também, e agora falo desta realidade que eu conheço melhor, é que os horários das reuniões, os horários das discussões, portanto, toda a prática política está muito orientada para o homem. A agenda masculina. Para o homem. Coisas tão simples quanto o horário de ir buscar a criança à escola. Embora eu defenda que esta deve ser uma responsabilidade partilhada, porque, como é óbvio, a criança tem pai e mãe, mas o que nós observamos é que quando a criança adoece, para quem é que a escola tipicamente liga e quem é que vai a correr buscar a criança à escola? Tendencialmente é a mulher. Existem exceções? Existem, mas a regra é esta. E eu observei isto nos diferentes locais de trabalho pelos quais eu passei. Portanto, querem as mães a sair para ir buscar os filhos. Portanto, tudo isto faz com que nós não estejamos a competir em circunstâncias, exatamente, de igualdade. E distorce logo, não é? Distorce logo os acessos e as possibilidades. É o patamar para começarmos uma corrida já está, nós estamos aqui e querendo como não, acaba sendo a construção social, acaba estando desenhada para esse sentido. Qual seria o papel fundamental que uma mulher teria para conseguir posicionar-se na política? Primeiro, é preciso querer, não é? Acho que esse lugar da vontade muitas das vezes acaba por desaparecer e há muitos exemplos desses a nível internacional, de mulheres que iniciam esse percurso e que depois acabam, em função da violência a que estão expostas, porque não se trata apenas de chegar lá, quando nós chegamos, como é que somos recebidas, não é? E essa recepção não tem apenas que ver com os pares, não é? Com a forma como os nossos colegas, por exemplo, da Assembleia da República vão lidar connosco, mas a forma como a comunicação social também nos pinta, a forma como outras mulheres também nos pintam. Exato. Porque nós fomos construídas para olhar umas para as outras como rivais. E é preciso reconhecer isso e sair desse lugar, porque as críticas mais dolorosas que muitas das vezes as mulheres recebem partem de outras mulheres e não de homens. E essa diminuição do lugar da mulher torna o espaço político muito tóxico. Muito tóxico. Então, por isso é que eu digo que é preciso querer, neste querer é preciso ter uma consciência muito grande sobre o que é que envolve, não é? Aquilo que estamos a subscrever de alguma forma. Eu estou a entrar para este caminho, quero ocupar este lugar, será que eu sei como é que eu devo estar protegida para sobreviver neste lugar, para viver, para mais do que sobreviver, para viver neste lugar? Então acho que essa reflexão tem de existir. Uma vez lá, eu acho que, tendo em conta as nossas bagagens
obviamente estou aqui a falar de uma mulher que tenha consciência de género, porque nem todas temos, uma mulher com consciência de género, naturalmente, do meu ponto de vista, vai trazer uma sensibilidade diferente para uma série de temáticas, vai trazer novas temáticas e isto é algo que enriquece o debate público. Não tenho dúvidas nenhumas em relação a isso. Boa. E daquilo que a Paula tem acompanhado atualmente, obviamente que está mais, acredito eu, que está mais a par da questão política e da mulher, principalmente negra aqui em Portugal, do que em Moçambique, mas daquilo que tem sido a sua experiência e daquilo que tem acompanhado, como é que acha que está o papel da mulher moçambicana na política atualmente? Eu tenho familiares, não é, que têm projetos e que também estão ligados, que ocupam, digamos assim, algumas posições que me permitem perceber quão é necessário ainda desbravar muito território. Ou seja, embora eu tenha estas mulheres, estas referências de pessoas que têm uma intervenção mais ativa, aquela questão que eu estava a dizer que a política não é apenas, não se faz apenas nos partidos, não é? Que há ONGs, que há uma série de possibilidades a nível de intervenção enquanto cidadãos. Portanto, eu tendo mulheres que têm essa intervenção em Moçambique, apesar disso, não é? É evidente que ainda há muito, muito, muito caminho por fazer. E desde logo, o quão batalhada tem de ser essa presença, não é? Então eu entendo que estas desigualdades todas que eu estava a trazer, não é, a nível de sociedade, acabam por se traduzir neste contexto, não é, de menor presença, de menor visibilização, se quisermos, e até de menor consideração da parte daquele que é o core da política, que é masculino. Não entendo que seja uma situação irreversível, né, até porque eu sou ativista e eu acho que é sempre possível mudar o estado de coisas. Acho é que é importante que exista essa vontade de mudar, porque eu também não entendo que todas nós tenhamos de querer aquela política daquela forma, aquela ocupação daquele lugar. Temos é de perceber se queremos e, querendo, quais é que são as estratégias que nós podemos traçar para chegar até lá. Eu entendo que Moçambique, como é óbvio, é o meu país e tenho essa relação afetiva com o país, mas lá está, muitas das vezes já foram apontadas algumas mulheres para assumir lideranças, houve esse zum, não é? Houve esse zum e depois na hora H nunca aconteceu, não é? E porquê? Não é? Não é por falta de competências, porque depois quando vamos analisar o currículo, não é? E considerando que neste currículo é preciso colocar todo o peso da vida familiar, Exato. Não é? E mesmo assim a pessoa conseguiu aquilo, e isso revela, não é? Uma preparação, para mim, superior a dos homens, e uma preparação superior, uma resiliência que deveria ser valorizada, mas que depois acaba por não ser. Portanto, a esse nível, portanto, o potencial está lá, não é? As possibilidades existem do meu ponto de vista. Agora, que falta muito caminho a ser percorrido, falta, e que deveria começar com esta questão, não é? Da ocupação de cargos ministeriais e, eventualmente, não é? Uma presidente, não é? Do nosso país, porque não? Eu acho que temos de aspirar a isso. Por que não? Pois. E, igualmente, uma vez que a Paula também teve uma temporada em Angola a trabalhar, o que é que, em comparação com Moçambique, ou mesmo com Portugal, sente da diferença na questão da mulher na política angolana, por exemplo? Eu, na política moçambicana, eu também tenho indicações de que existe esta questão da excessiva partidarização da ocupação dos lugares de poder. Ou seja, há um partido, não é, que domina o espectro político e os outros, por muito que estejam ali na oposição, têm um acesso como que, de alguma forma, barrado, não é? Pelo menos é este o retrato que é feito. Por muito que exista a oposição, até que ponto é que a oposição tem, de facto, a possibilidade de algum dia virar o jogo, não é? Isto em relação a Angola. Em relação a Angola, portanto, estamos aqui a falar, temos a UNITA na oposição, e não só a UNITA, porque há outros partidos, mas sobretudo a UNITA, e depois temos o MPLA, não é? O MPLA
tem sido acusado ao longo de vários atos eleitorais de fraude. Então, as mulheres que ocupam o espaço político são sobretudo mulheres do MPLA. Portanto, não são mulheres com outras visões políticas para o país, que eu acho que era importante que existisse, não é? Essa diversificação das perspectivas que estão a decidir a política do país. Em relação ao Moçambique, eu estava aqui a traçar o paralelo porque daquela que é a leitura que eu faço na diáspora, portanto, com este enviesamento, nunca ter vivido no país pessoa adulta, portanto, só vivi criança, porque nasci lá, mas sem ter essa relação com o ato eleitoral, com o acompanhamento daquela que é a atualidade política, eu só consigo ter acesso àquilo que me chega a partir de notícias e também das conversas que tenho com familiares. E existe também essa... como que apenas um partido, de alguma forma, a determinar aquelas que são as possibilidades de ocupar esse espaço. Ou seja, se eu for uma mulher em Moçambique que não pertence à Frelimo, se eu for uma mulher da Frelimo já tenho dificuldade, não é? Em ter esses tais lugares que estávamos aqui a falar. Se eu for de um partido que não é a Frelimo, mais dificuldade ainda eu vou ter de ocupar aqueles lugares. Portanto, isto para mim é evidente, porque existe de facto um domínio de um partido no país. Podemos discutir porque é que acontece, porque é que a Renamo não é uma alternativa, porque é que a MDM não é vista como uma alternativa. Há aqui também muitas alegações de fraudes e tudo mais, mas independentemente das causas, a realidade para mim é esta, não é? É muito difícil para mulheres que tragam outras perspectivas terem um espaço na política moçambicana, portanto, falando aqui da política mesmo, só a partir da Frelimo. E esta lógica muito partidária da ocupação do espaço é uma lógica que não permite, do meu ponto de vista, um crescimento que seja um crescimento de um país em unidade, não é? E eu percebo, obviamente, temos partidos naquela que é a organização das estruturas políticas dos países, mas fico sempre assim um bocado de pé atrás quando essa presença é muito dominante só para um lado, não é? Quando não existe aqui um equilíbrio, um caminhar para esse equilíbrio, pelo menos. Um caminho alternativo. E também as coisas que dizem, por exemplo, eu sou da Beira, não é? E a Beira é governada pela MDM, não é? E o que se diz, não é? Eu não estou lá, portanto, tenho de colocar isto muito na perspectiva do que eu leio e aquilo que me chega, é que existe um boicote a uma série de possibilidades da Beira, porque a Beira não é Frelimo. Não é? E quando eu digo boicote tem a ver com a questão dos orçamentos, com uma série de decisões que dependem do poder central e que de alguma forma o que me chega é que essas decisões são travadas, são bloqueadas, são arrastadas para que a força que está a governar não tenha esse espaço de crescimento que depois cria aqui uma ideia de conseguimentos, não é? Que depois possa ser uma ameaça para aquele que é o domínio da Frelimo no resto do país. Eu estou aqui a olhar para o teu outfit, diria. Eu estou a ver este pin com o Nelson Mandela. Tem algum significado? Porque hoje... Porque o Nelson Mandela quer te acompanhar? Tem um significado especialíssimo. Portanto, o Nelson Mandela estava aqui a falar da ancestralidade, de quem nos antecedeu e das lutas que foram feitas antes de nós chegarmos a este lugar, não é? E o Nelson Mandela é para mim uma das referências. Eu gosto muito do que Nelson Mandela representa. É para além de uma inspiração, um exemplo. E é por isso que eu tenho este pin e por isso é que eu faço questão, acabei por colocá-lo neste vestido, portanto é como se fizesse parte já deste meu vestido. Exato. Portanto, cada vez que eu o visto, o Nelson Mandela está comigo, é basicamente isso, sendo que eu tive aqui também de alguma forma o privilégio de assistir às exéquias de Nelson Mandela, portanto, e isso ainda me relacionou, ainda me aproximou mais do homem, da figura histórica e da importância que teve enquanto conciliador. Ok, muito bem. Eu estava a olhar fixamente, fiquei a pensar, será que tem algum significado especial? Mas agora já percebi. Sim. Paula, estamos a chegar ao fim da nossa conversa. Oh, que pena. Eu estou aqui mesmo com muita pena de termos que acabar, mas uma última questão, assim,
é questão, mas é uma forma de citação da própria Paula. A força africana entra em ação sempre que no mundo um problema parece não ter solução. Sendo moçambicana e estando a par, acredito que esteja, da atual situação de Cabo Delgado e Moçambique, acha que está na altura, assim hipoteticamente, conforme o seu livro, da força africana entrar em ação? Ou o que é que poderia ser feito neste contexto? Eu acho que já vamos entrar em ação com atraso, não é? Mas apesar do atraso, é sempre o momento de avançarmos. Isso aí não tenho dúvidas nenhumas. Os nossos países, portanto, falando aqui não apenas em Moçambique, mas no nosso continente e aqui muito em concreto da questão dos países de expressão portuguesa, eu sinto que há uma permissão para, de alguma forma, certos avanços extrativistas, não é? Claro que isto tem um contexto, não é? A nossa história, a forma como as ocupações aconteceram, como não se permitiu uma viabilização de projetos nacionais a partir dessa destruição dos nossos recursos e tudo mais. Portanto, há uma continuidade, do meu ponto de vista, desse passado e importa quebrar. Cabo Delgado, temos o quê? Recursos, não é? Portanto, sempre que existe no nosso continente africano esta cobiça, este é o resultado, que é um resultado de destruição, que eu acho que, naquele que é o meu entendimento, vem muito de uma passividade das nossas lideranças políticas. Não sabemos que jogos, não é, de interesses é que existirão, que negociações às quais nós não temos acesso, acontecem, mas o resultado, o impacto, é profundamente destrutivo, não só a nível daquelas que são as nossas possibilidades de desenvolvimento, mas e depois dos nossos recursos humanos, não é? Porque há pessoas que estão a morrer. Portanto, não estamos aqui a falar só de recursos a nível de gás, a nível do setor da energia, estamos aqui a falar de vidas humanas, não é? Estamos aqui a falar de continuidades coloniais, de disputas que exigem essa tal ação. Portanto, nós temos essa capacidade, nós temos essa força, até porque se nós não tivéssemos essa força, nós não teríamos sobrevivido, não estaríamos cá hoje para contar as nossas histórias, e é preciso resgatar esses legados e colocá-los em ação, porque está tudo lá, naquilo que os nossos pensadores, que os nossos iniciadores deixaram. É uma questão de nós pegarmos naqueles pensamentos, Samora Machel, Amílcar Cabral, tantos que nós temos, pegar naquilo que está lá e continuar. Porque houve uma interrupção e é preciso continuar. Até quando? Obrigada, Paula, Grata. Pela entrevista, por todo o conhecimento. Saio desta entrevista mais conhecedora, principalmente da questão racial, da nossa consciência negra. Espero que tenhas gostado da entrevista. Não sei se queres dizer alguma coisa para finalizar. Adorei, grata pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui a ocupar este espaço que, segundo aquilo que me foi transmitido, pretende trazer mulheres para falarem sobre a questão política, portanto, mulheres na política, o que é isto da política? Será que há uma diferença por sermos mulheres e estamos a ocupar este espaço? Que diferença é essa? E são reflexões que eu acho que importa fazer, sendo que neste caso existe aqui uma particularidade que é estar, obviamente, a aceitar um convite que parte de compatriotas, portanto, tem esse gosto especial. E espero que possam acompanhar estas conversas, este projeto, e que continue aqui a trazer muitas reflexões e muitas mais convidadas. Obrigada, Paula. Muito obrigada e até a próxima.